Olá, Jesus nos abençoe. Bem-vindos ao canal do Autoconhecimento, onde temos por proposta e objetivo fornecer conhecimentos que auxiliem as pessoas em seu processo de crescimento e desenvolvimento moral e espiritual. Portanto, todos os estudos de nosso canal visa auxiliar as pessoas em seu processo autoeducativo. Nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal. Também gostaríamos de agradecer pelos likes e pela indicação do nosso canal aos amigos, familiares, aos grupos nos quais vocês participam. A todos vocês, o nosso muito obrigado e sejam bem-vindos ao nosso canal, onde esperamos trazer aí para todos elementos e informações que ajudem a vocês pensarem, raciocinar e buscar uma nova visão, uma nova perspectiva da vida e também de si mesmos. Nós gostaríamos de iniciar dizendo que nós criamos algumas playlists em nosso canal para facilitar a vocês fazerem o acompanhamento dos estudos. Então, é só acessar o menu do canal, playlists, ali vocês irão encontrar elencados alguns temas. Por exemplo, Nosso Lar, Vida, os 19 princípios, lives e outros temas que temos trabalhado e trazido no canal. Bem, o estudo de hoje é acerca dos 19 princípios sagrados. Esses estudos, eles são a base de todos os conhecimentos, de todas as informações que nós venhamos a aproximar deles ou a inteirar ou procurar saber, se informar. Ele é a base de tudo, como vocês poderão ver acessando os estudos aí, acompanhando os temas e o estudo que temos efetuados. Bem, vamos, antes de iniciar os estudos propriamente ditos, fazer uma prece rogando a Jesus, a Deus e aos bons espíritos o amparo e assistência para todos nós. Então vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo nesta noite, recorremos a Ti, vos rogando, Senhor, as Tuas bênçãos para todos nós que aqui nos posicionamos nesta hora, a partir dos dois planos espirituais da vida, te rogando, Senhor, abençoar aqueles corações que nos acompanham a partir do plano espiritual, e te pedindo a Tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos coordenadores e mentores espirituais. Que estes corações amoráveis possam encontrar em nós aquele espaço, aqueles elementos para nos auxiliar no entendimento, na compreensão e na transmissão das informações que no dia de hoje, diante deste estudo, se façam ou venham se fazer necessários. Ainda lembrando daqueles corações que muitas vezes nos desejam mal, que nos querem algum tipo de prejuízo, te rogamos as tuas bênçãos em favor deles. Lembrando de todos aqueles que se encontram inscritos em nosso canal, os pedimos envolvê-los em renovadas bênçãos, bem como também abençoar todos aqueles corações que vierem a nos ouvir ou nos assistir de futuro. Abençoe, Senhor, a todos nós, trabalhando os elementos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Ainda vos pedimos de estender estas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja.
Bom, como nós estávamos dizendo no início, o estudo de hoje é acerca dos 19 princípios sagrados, que vai ser a base de todo o conhecimento, de todas aquelas informações que nos interessem ou que a humanidade venha a estudar, venha a abarcar, ou seja, se venha de alguma forma se envolver com eles. Então, esses ensinamentos vertidos da espiritualidade em nosso favor, ele foi realizado pelo senhor Honório Abreu à luz dos evangelhos. E como nessa série de estudos, nesses episódios, nós temos dito, o conhecimento, ele é aquele caminho para o nosso crescimento, para o progresso e para a evolução. Seja a nossa evolução individual ou coletiva, enquanto sociedades ou enquanto seres humanos. O conhecimento é a base de tudo. Sem ele não saberemos para onde ir, o que fazer, ou como fazer, por onde seguir, etc. Portanto, o conhecimento é fundamental em nossas vidas e na vida de todos nós. Bom, como nós dissemos, este estudo foi promovido pelo senhor Honório Abreu, e ele inicialmente propôs 15 princípios, ele explicou, desenvolveu 15 princípios desses ensinamentos sagrados à luz do Evangelho. E nós viemos a distendê-los em alguns mais. Nós incluímos aí a Trindade Universal e a Criação, o aspecto vida e matéria. O estudo de hoje, que é acerca das leis fundamentais e do Enneagrama, nós vamos entender um pouco mais daqui a pouco o que é isto, o que significa. O estudo da personalidade e ainda inserimos no item evolução a criação do homem, a pedida de uma amiga aí, de uma inscrita em nosso canal, a Mariluz. Bem, hoje então nós veremos as leis fundamentais que regem toda a vida, toda a criação, todo o universo e a relação dessas leis fundamentais com essa palavra ou esse símbolo chamado Enneagrama. Como que isso se relaciona e como que isso se interage, se conecta com esta questão. Bom, como nós falamos, esse é o estudo do sexto princípio, as leis fundamentais e o Enneagrama. Embaixo aí no slide vocês poderão ver o símbolo do Enneagrama apresentado. Aparentemente, num primeiro olhar, parece ser um símbolo simples, mas, na verdade, ele é bastante complexo, tem bastante detalhe, bastante aspectos, que hoje, no nosso estudo, não vamos abordar tudo, porque é impossível abordar toda essa questão numa única aula. Esse assunto vai ser melhor desenvolvido no futuro, nós temos a intenção, onde nós vamos fazer um estudo mais especificamente deste símbolo aí, voltado para o estudo da psicologia humana, para o estudo do ser humano. E ali nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo, na compreensão, no entendimento deste símbolo. Este símbolo é referido por todos aqueles que o conhecem e de alguma forma estão em contato com ele, como símbolo de tudo e de todas as coisas. Parece ser algo assim meio prepotente, mas não é. Vocês irão compreender e entender isso na medida que nós formos explicando e adentrando em alguns detalhes que esse símbolo vai nos apresentar e vai nos trazer. Um ponto já de início fundamental para que nós possamos compreender este símbolo é que, na sua apresentação, na sua grafia, ele é um símbolo estático. Então, ele está aí parado, um símbolo bidimensional, mas, na verdade, para que nós pudéssemos compreender a dimensão e todas as implicações desse símbolo, tudo que ele representa e figura, nós teríamos que vê-lo, ou compreendê-lo, ou abordá-lo
entendendo ele como algo dinâmico, né? Porque, na verdade, ele é um símbolo totalmente dinâmico. E o Gurdjieff foi um dos que veio apresentar esse símbolo ao mundo, e ele dizia que, na verdade, esse símbolo é aquele elemento, aquela força que muitos, ao longo da história, vieram em busca, seria o graal lá do movimento perpétuo. Na verdade, o movimento perpétuo seria esse símbolo enneagrama. Ele, na verdade, ele representa esse movimento perpétuo. Esse movimento que inicia, mas não tem início, não tem fim. E nesse aspecto que esse símbolo deveria ser entendido, em todo o seu dinamismo. Que aqui também, no estudo de hoje, nós não vamos assim abordar isso em profundidade, talvez a gente venha ver alguma questão nesse aspecto. Vamos prosseguir. Como nós estamos dizendo, em relação ao conhecimento, conhecer as próprias deficiências, limitações e potencialidades permite que se viva melhor e com sabedoria. Essa é uma questão aí pertinentes e próprias de todos nós, que para a gente poder viver melhor e com sabedoria, temos que conhecer. E, em particular, conhecer as nossas próprias deficiências, as nossas limitações e as nossas potencialidades. Portanto, este estudo de hoje e o estudo da semana que vem, ele é fundamental para quem deseja conhecer a si mesmo, estudar a personalidade humana e também compreender os outros, por consequência. Então, vamos repetir. O estudo de hoje e o da semana que vem, nesse aspecto do conhecimento de si mesmo, no estudo da personalidade e também na compreensão dos outros, eles serão e são fundamentais. Ok? Bom, então nós vamos começar aí compreendendo, procurando entender quais são os componentes da Trindade, daquele universo fundamental, daquele universo primordial criado por Deus, que ele vai compor e vai ser a Trindade universal. Então vamos tentar entender isso um pouco melhor antes de adentrarmos no nosso estudo propriamente dito. Como nós temos apresentado em estudos anteriores, Deus é aquela força, aquele ser ou aquele algo de que existe desde o início, que não tem limites, não tem assim, definições precisas e próprias. Ele é tudo. Ele é tudo. Portanto, nós colocamos aí como Deus só a palavra, sem nenhuma limitação, sem nada. Mas no momento que ele venha a criar, venha a fazer, emanar de si ou efetuar a criação, o haja luz, ele se torna, vamos dizer, um mundo em si, um universo em si. Ele é aquele universo primordial. Por isso que a espiritualidade vai dizer, vai informar que Deus é a causa primária ou a causa primeira de tudo que existe. Então, tudo que existe partiu ou vem de Deus, emana de Deus. Ele é essa causa original. Portanto, nós podemos falar que Deus, então, seria o mundo um, aquele mundo original e fundamental de tudo. Em Deus, tudo é uma única coisa. Ele é a unidade de toda a existência, de tudo o que existe. Tudo em Deus é um só, porque ele é único nesse aspecto e nesse sentido. E ele vai criar. Nesse momento, quando ele fala haja luz, como está descrito no livro Gênesis da Bíblia, lá do Velho Testamento, pelo Moisés, ele fala haja luz e a luz se fez, que é o momento da criação. Na verdade, esse momento é isso aí que está expresso nesse gráfico. Deus diz haja luz e a luz se fez, ou seja, o mundo 3 foi criado, foi formado. Então, vamos dizer que o mundo 3, ele é a base, ele é aquele mundo para a criação, é o mundo primordial. Porque chegar a Deus, nenhum de nós podemos.
Porque se a gente se unisse a Deus, nós tornaríamos Deus também. Então, isso é impossível. Então, o máximo que tudo que existe, o que os espíritos podem alcançar, é esse mundo 3, que é aquele mundo mais próximo do Criador, que está ali em estreita relação com o Criador. É nesse mundo que Deus vai manifestar a sua vontade. Portanto, esse mundo 3, podemos dizer assim, que ele é o protótipo de toda a existência, de toda a criação, de tudo que existe. Tudo que existe vem a partir desse mundo 3. E nesse mundo 3, ele vai ser governado pela Trindade Universal. E nós já temos trabalhado isso aí em estudos anteriores, vocês recorrem a esses estudos, particularmente a respeito da Trindade Universal, onde que nós, como nós já informamos nesses estudos, existe há uma grande incompreensão acerca do que vem a ser a Trindade Universal por todas as escolas religiosas e filosóficas e culturais do mundo, desde o mundo antigo até hoje. Porque sempre nessa questão da Trindade eles vão colocar Deus, vão envolver Deus na Trindade. Só que Deus não faz parte da Trindade, ele está acima e além disso, porque ele é absoluto e ele é único. Ele não se relaciona desta forma. Na verdade, a Trindade seria esse mundo 3. Então, nesse mundo 3, ele vai ser regido por algumas coisas, por uma série de trindades. Então, vamos ver quais são essas trindades aí. Esse mundo 3, ele é regido, ele é governado, ele é constituído por 3 elementos, por 3 forças e por 3 leis. Então, nós estamos vendo aí a manifestação da Trindade em diversos graus, em diversas dimensões. 3 elementos é uma Trindade, 3 forças é outra Trindade, 3 leis é outra Trindade. Com base nessa Trindade, nós vamos poder fazer um mapa da criação. E tudo que existe ou vem a existir vai se originar nesses 3 pontos, ou seja, em 3 elementos, 3 forças e 3 leis. Tudo tem base nesses 3 aspectos aí. Então, este mapa, como ele é constituído de 3, vamos dizer, coisas, seria aquele aspecto de 9 faces, 9 aspectos e etc. Ou seja, 3 vezes 3 vai formar 9. 9 pontos, 9 inferências, 9 conjugações. Então, as conjugações dessas 3 coisas aí vão constituir 9 aspectos, 9 faces, 9 coisas que vão originar tudo. Bom, então vamos ver lá esses componentes dessa trindade, que reunidas vão formar um todo de 3 princípios. Então, nesse mundo 3, esses 9 elementos aí, esses 9 aspectos, eles estão fazendo parte de um todo, de um conjunto único, onde vão formar a Trindade Universal. Certo? Então, ele forma um todo de 3 princípios, essas 3 coisas aí. Então, os 3 elementos, quais são eles? Os 3 elementos que nós também já temos trabalhado nos estudos anteriores, eles são o espírito, a vida e a matéria. Quais são as 3 forças? São a força ativa ou positiva, a força neutra ou neutralizante e a força passiva ou negativa. E nós temos informados para vocês que em todas as situações, em todos os contextos, em todos os aspectos, em todas as interações, que a força neutra, a força neutralizante, é a mais difícil de ser vista, de ser percebida, de ser entendida e de ser compreendida. É um elemento que, vamos dizer, assim, ela é como se escapasse da nossa inteligência, da nossa percepção, do nosso entendimento.
Então, por exemplo, retornando aos 3 elementos. O espírito é fácil de ver, é fácil de aceitar, de assimilar, de compreender. A matéria também. Falar que o aspecto material todo mundo entende, todo mundo compreende, fica muito fácil, muito visível. Já a vida, ela vai aí expressar a força neutra ou neutralizante, já é mais difícil. O que é a vida? O que compõe a vida? Da onde que vem a vida? Onde nasce a vida? Entenderam essa questão? Bom, então nós já vimos os 3 elementos e as 3 forças. Vamos ver lá as 3 leis. Essas leis, elas vão compor todas as leis que vão atuar no universo. Todas as leis nas quais nós vamos estar submetidos, na sua base, na sua origem, vão ter aí 3 elementos que vão fazer parte delas. Qualquer lei, lei de causa e efeito, está submetida a essas 3 leis aí. Então, todas as leis que existem e que governam a existência, o universo e tudo que existe, elas vão convergir. Elas vão, de alguma forma, integrar ou reunir nessas 3 leis. Dessas 3 leis é que vai surgir tudo. Então, quais são essas 3 leis? A primeira lei é a lei de unidade. Então, a primeira lei é a lei de unidade. Então, no universo, tudo converge para uma unidade, para um centro. A gente pode ver isso em todas as dimensões, em todos os aspectos. Por exemplo, é muito fácil a gente ver isso no átomo. No átomo, tudo ali converge para o centro. O sistema solar, tudo converge para o núcleo do Sol, tudo orbita o Sol, ou seja, uma unidade. Na Terra, pegando a Terra aí como símbolo, tudo vai convergir para o seu centro. Tanto é que os planetas, eles giram em torno de si mesmos. Então, eles estão girando em torno de um núcleo, de um centro. Então, tudo que existe vai convergir para uma unidade. Até mesmo em termos de compreensão, de entendimento. A nossa inteligência, a nossa compreensão, o conhecimento, tudo isso converge para uma unidade em algum momento, em alguma instância, que para nós é difícil de compreender, é difícil de entender. A nível astronômico, a nível da astronomia, fica um pouco mais fácil a gente perceber isso. Como eu dei, por exemplo, o exemplo da Terra, o exemplo do Sol, por exemplo, o exemplo da galáxia. Tudo gira em torno de um núcleo, em torno de um centro. E as galáxias vão se reunir também, vão girar em torno de um centro em comum. Então, tudo no universo tende à unidade. Ok? Esta é a primeira lei, porque isso é uma lei, é uma ordem, é um comando. A segunda lei é a lei da trindade. Porque tudo no universo também vai convergir para esse aspecto trinitário. Tudo está regido por 3 coisas. Tudo que existe vai necessitar, vai fazer parte de uma trindade. Tudo, gente. Qualquer coisa que existe, nós, uma casa, um carro, um pássaro, uma ave, um planeta, uma galáxia, o sistema solar, tudo vai ter por base, de alguma forma ali, uma trindade. E aqui nós até erramos o símbolo aqui, porque, na verdade, a trindade é o elemento negativo. E a lei de 7 ou a lei de oitava, que é o elemento neutro. Então, aqui nós trocamos isso aqui. Da onde vocês vão ver, nesse exemplo aqui, como é um pouco mais difícil entender essa lei, essa força neutra. Porque a lei de 7, nesse conjunto de leis, é a que é mais difícil de ser entendida, de ser abordada. Porque todos os processos, tudo que existe vai correr, ou vai decorrer, ou vai funcionar, ou vai existir na base da lei de 7 ou de oitava. Nós vamos ver esses elementos separados aí. Aí vocês vão poder ver um pouco. Nesse aspecto da lei de 7 e oitava, vai ter um pouco mais de dificuldade de a gente poder abordar, mas não é nada impossível também.
Bom, posto isto, espero que tenhamos dado uma ideia desse conjunto aí, desses 3 elementos, dessas 3 forças, dessas 3 leis. Então, essas 3 coisas vão constituir 9 aspectos, 9 faces, que no mundo 3 é reunido em 3, ou seja, numa trindade. Ok? Então, nós vamos ver aí a primeira lei, que é a lei de unidade. E aquilo que nós dissemos. Tudo tende a uma unidade. Tudo tende à unidade. Então, a unidade é aquela regência universal que vai governar tudo e vai estar por trás de tudo. Deus é único. Então, essa unidade vem de Deus. Ela nasce de Deus, porque ele é único. Ele é um. E isso nessa gerência, nesse fato, nesse existir, isso vai englobar, isso vai envolver tudo que existe, toda a criação universal. Então, o símbolo da lei de unidade é o círculo. Como é a unidade, ele não tem início e nem fim. É aquele aspecto global que envolve tudo, que está além, envolvendo, englobando tudo que existe, o que vem a existir, todas as coisas, enfim, tudo. Esse aspecto da unidade. É a lei mais simples e mais fácil de falar sobre ela, porque ela é isso. É aquilo que envolve tudo e tudo tende à unidade. E tudo está dentro de uma unidade, não tem nada fora da unidade. Porque o círculo envolve tudo, engloba tudo. Ele que coloca os limites, ele que define os limites. Tudo isso aí é definido pela unidade. Bom, a lei de trindade é aquela lei que vai apresentar 3 aspectos, 3 coisas, 3 faces, 3 nuances, 3 tudo. É a trindade universal. Ou seja, tudo é regido pela trindade. Se na lei de unidade tudo tende à unidade, tudo faz parte da unidade, ela envolve, ela engloba tudo, ela compõe, ela delimita, ela limita tudo, na lei de 3, significa que tudo é regido pela trindade, tudo está submetido a uma trindade. E a trindade, ela é apresentada pelo símbolo do triângulo, onde nós vamos poder ver 3 faces, 3 aspectos, 3 pontas, 3 elementos, 3 alguma coisa. Então, o triângulo, ele representa a trindade universal. Então, recapitulando, nós temos o círculo, que vai representar a unidade universal. E aqui nós vamos ter o triângulo, que vai representar a trindade universal. E no triângulo nós colocamos esses números aí, 9, 6 e 3, mas isso no futuro, quando nós virmos essas coisas reunidas no símbolo do Enneagrama, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por enquanto, agora, abstenham dessa questão numéricos aí que estamos apresentando aí. Bom, aqui nós temos a trindade do conhecimento. Então, o que eu falei para vocês, a trindade não rege tudo. Então, o conhecimento, ele é regido também por uma trindade. Quais são os aspectos do conhecimento? Então, vamos ter 3 coisas que vão compor o conhecimento: a religião, a filosofia e a ciência. Esses 3 institutos, esses 3 elementos, vai dar origem ao conhecimento humano, a todo conhecimento que nós podemos abarcar, alcançar ou ter de tudo que existe. Tudo que vai passar por um desses 3 aspectos, ou a religião, ou a filosofia, ou a ciência. E essa posição aí no triângulo, ela também é importante. Então, nós estamos vendo aí, a religião seria aquela força ativa, deveria ser aquela força ou aquele conhecimento que iria reger, iria coordenar e organizar ou dar a base, sustentação para a filosofia e para a ciência. Na verdade, essas 3 coisas elas são interdependentes e uma deveria auxiliar a outra.
E o verdadeiro conhecimento, ele tem que ser verdade, tanto na religião, quanto na filosofia, quanto na ciência. Se algum conhecimento, se alguma ideia, se alguma teoria, a ciência propõe uma teoria que nela é verdade, mas a religião a desmente, ou a filosofia a desmente, então esse conhecimento, essa informação ou essa ideia não é verdadeira. Ela não tem substância na verdade, sustentação na verdade. Porque qualquer conhecimento, qualquer ideia, qualquer informação, ela tem que ter suporte para ser verdadeiro, para ser real, na verdade, na realidade. Então, esses três elementos aí deveriam dar sustentação e apoio a esse conhecimento. Agora, nós temos que ver que, enquanto seres humanos, ao longo do tempo, alguns grupos humanos têm se apossado desses aspectos e têm distorcido aquele conhecimento que sai, que verte ou que seria emanado deles. Então, por exemplo, a religião, nós estamos vendo muita perversão, muita distorção. Isso por quê? Por causa da religião em si? Não. Por causa dos seres humanos, as próprias pessoas. Algum grupo de pessoas vê aí a oportunidade de dominar, de comandar, manipular as pessoas a ter domínio, a ter poder sobre os outros através do conhecimento que a religião apresenta, emana, dimana, difunde a partir de si. Então, eles veem essa possibilidade e começam a utilizar a religião em benefício próprio. A mesma coisa ocorre com a filosofia e ocorre com a ciência. Então, tanto a ciência, quanto a religião, quanto a filosofia, são aqueles aspectos que, para nós, não estão isentos. Infelizmente, a gente utiliza desses elementos em benefício próprio, em interesses egoístas e particulares. E até grupos de indivíduos vêm também a lançar mão disto. Então, a filosofia apresenta aquela força neutra e a ciência a força passiva. Mas isso aí, só na medida que a gente for meditando, tendo algumas reflexões, a gente vai podendo compreender melhor essas forças, a apresentação dessas forças nessas questões. E aqui, como esse é um estudo, vamos dizer, de não profundidade, a gente não vai entrar nesses aspectos aí, que não temos aqui, realmente ficaria impossível, inviável, em 1h30 a gente abordar tudo isso. Então, não vamos fazer isso aqui nesse momento. Mas, para você, nas suas meditações aí, nas suas reflexões pessoais, vocês podem aí tentar ver e entender o que isso vem a significar e representar. Bom, aí aqui nesse triângulo nós apresentamos aqui alguma setinha que vocês podem ver aqui, ó. Porque, na verdade, o que ocorre? As forças ou as energias que dimana da religião, os conhecimentos que dimanam da religião, ele segue, caminha para a filosofia. Isso, ele encaminha, ele segue em direção à filosofia. Da filosofia, ele vai em direção à ciência, e da ciência vai em direção à religião novamente, fechando o círculo. Ele retorna à religião, fechando o círculo. Ou seja, a religião daria base para a filosofia, que vai dar base para a ciência, que vão dar sustentação à religião. Então, aqui nós já vimos o movimento que ocorre no triângulo. Então, o triângulo também existe um dinamismo nele. E o fluxo de energia nessa trindade é daqui de cima, do aspecto positivo para o aspecto neutro, para o aspecto negativo, retornando ao aspecto positivo novamente. Do aspecto negativo aqui, retornando para o positivo. Esse é o fluxo energético. E mais lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ok? Bom, então vamos ver a trindade da existência. Qual é a trindade existencial? Então, a trindade existencial ela é composta do futuro, do presente e do passado. Então, a nossa existência ela gira em torno desses três aspectos, desses três elementos: futuro, presente e passado.
E aqui nós vamos ver, mais uma vez, nós podemos ver e compreender essa dificuldade de a gente abordar e viver ou entender a força neutra. Vamos ver aqui. O futuro é a força positiva, aquilo que está lá na frente. O presente é a força neutra, ou neutralizante. Ele encarna em si, ele dimana em si, ele exala de si. A partir de si sai essa força neutra, essa força neutralizante. Por isso que é difícil para nós vivermos o presente. Inclusive para aquelas pessoas que buscam o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmos, ou que buscam a espiritualização, a espiritualização de si, vem essa dificuldade de viver o presente, de viver o agora. É muito fácil nós vivermos o nosso futuro, a gente viver no futuro, imaginando coisas, devaneando, como que vai ser, como que seria, eu deixaria de ser, ou a gente viver o passado, remoendo aquilo que já foi, aquilo que já aconteceu, aquilo que já ocorreu. Isso é fácil. Viver o passado e o futuro. Nós vivemos nesses dois vértices. Esse é o grande problema nosso quando a gente quer trabalhar no autoconhecimento, no conhecimento de nós mesmos. Este é um dos empecilhos, é um dos nossos obstáculos, porque a gente tem dificuldade de viver o agora, ou seja, o presente. Daí, nesse exemplo, vocês podem ver essa questão da manifestação da força neutra ou neutralizante. Ok? E aqui também a gente vê também o movimento energético de energias ou uma coisa que leva a outra. O futuro levaria o presente vai levar ao passado e o passado retorna ao futuro. Então, entre o passado e o futuro existe uma conexão. E o presente ele é composto do futuro. O nosso futuro é que faz o nosso presente. E o presente hoje vai ser constituído o nosso passado lá do ontem. E esse passado ontem vai dar aquele dinamismo, vai formar ou fomentar o nosso futuro. Então, quando a espiritualidade nos diz que nós somos os construtores do nosso destino, aqui é a explicação. Porque no presente nós vamos construir o passado. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui agora, isso amanhã vai ser, daqui um minuto, daqui um segundo, é o passado. E esse passado é que vai alimentar o futuro. Então, o destino. O nosso destino ele é feito do nosso passado, porque ele é resultado do nosso passado. Começar a ter uma ideia, um vislumbre da abrangência e do alcance desta questão da trindade existencial? Pois é. Por isso nós temos falado que essas informações, esses conhecimentos, é a base de tudo. Principalmente para aqueles que buscam o conhecimento de si mesmo ou a sua própria espiritualização. Não há como o homem evoluir sem passar por esses conhecimentos, sem entender, sem compreender essas questões. Isso é a base de tudo. Bom, vamos ver então uma outra trindade, para vocês terem uma dimensão maior dessa questão da trindade na existência, na criação universal, que é a trindade da alma. O que é a nossa alma? O que faz parte da alma? A alma ela é constituída pelo espírito, por uma essência e por uma personalidade. Novamente, o espírito nós é fácil de vermos, é fácil de falar. Muitas religiões, muitas filosofias falam do espírito. E muitas delas também vão falar da personalidade. A psicologia vai estudar a personalidade. A religião vai falar sobre o espírito. E a essência? É a força neutra. Essa é um pouco mais desconhecida. Poucos é que vão se referir a ela, vão falar sobre ela, vão definir o que vem a ser essência. Espírito é fácil, personalidade é fácil, mas a essência é um pouco mais complexo.
E no estudo que nós iremos fazer de futuro, a gente tem mencionado esse estudo muitas vezes, da personalidade humana, ou acerca, ou sobre a personalidade humana, nós vamos ver lá um pouco melhor, um pouco mais em profundidade, essa questão essencial, o que vem a ser a essência no ser humano, a essência em nós. Então, o que é a alma? A alma é aquela coisa ou alguma coisa que é composta de um espírito, uma essência e uma personalidade. Esta é a verdadeira definição de alma. E nós temos também trabalhado essa questão nos estudos anteriores, que agora não me recordo em qual deles que nós abordamos esse ponto, essa questão aí da alma. Bom, vamos ver lá então a trindade do homem. Eu não falei para vocês que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, não somos também uma trindade? Pois nós somos. Qual que é a trindade hominal, ou do ser humano, ou do homem e da mulher? Inclusive aqui do ser, nós pusemos aqui homem e mulher, que é o ser, a trindade do ser. Nós temos um corpo, nós temos uma mente e nós temos uns sentimentos. Mais uma vez, o corpo é aquele elemento positivo, ativo, a mente é o elemento neutro e os sentimentos é o elemento passivo. Porque aqui a gente vamos utilizar a linguagem passiva, porque falar em negativo vai nos remeter uma ideia um pouco distorcida, um pouco equivocada, uma ideia pejorativa. E não é essa a questão das forças. Na verdade, essas questões de forças aí negativas é apenas uma questão de polaridade. Não é uma questão de... Não podemos ver ali cobrir essa palavra, esse conceito, com ideias ou com conceitos pejorativos. Não é o caso. Isso é simplesmente uma questão de polaridade. E é interessante, né? O corpo joga para a mente para os sentimentos e os sentimentos para o corpo. Então, os sentimentos influenciam o nosso corpo, assim como a nossa mente influencia nos nossos sentimentos. Agora, ver como o nosso corpo influencia a nossa mente, a gente fica um pouco mais difícil, devido a esse aspecto neutro aqui. Mas, com certeza, a nossa mente ela é limitada, ela sofre repercussões em função de nós hoje estarmos num corpo físico. Inclusive, se nós estivéssemos no corpo espiritual, a nossa mente ia ter mais abrangência, ia ter uma percepção mais apurada, mais aguçada, mais, vamos dizer, ilimitada. Então, o corpo limita tudo. E ele influencia tremendamente na mente, em todos os aspectos. Tanto perceptivos, sensoriais, de sentidos e tudo mais. A nossa mente, aí, de alguma forma, ela é regida e está submetida ao corpo. A gente deveria inverter esse processo, que é o caso aí do homem perfeito, que não é o nosso caso. Então, na trindade do homem perfeito, qual que seria? Aí, o corpo casual, ou o corpo da vontade, é que vai gerir, vai reger, vai ser o polo positivo. A mente e os sentimentos continuam na mesma ordem. Mas esse aí é a trindade do homem evoluído, daquele homem que já alcançou o ápice da evolução, do conhecimento, do crescimento, um Jesus. Jesus seria um caso desse, um exemplo desse. Então, nele, o corpo casual, o corpo da vontade, que vai reger ali tudo, ali, vai apresentar o aspecto positivo, a polaridade positiva. Quando nós formos estudar o princípio do corpo espiritual, que é um dos princípios que nós vamos estudar aqui, nós vamos falar desses corpos. Quais são os corpos que o ser humano tem, que o espírito possui? Lá nós falaremos um pouco mais sobre isso. Então, vamos deixar isso para lá. Bom, eu não sei se nós vamos conseguir trazer todas essas informações para vocês aí dentro do prazo de 1h30, porque é muitas coisas. Então, vamos andar um pouco mais rápido aqui, sem entrar em muitos detalhes agora, daqui para frente, em algumas questões, porque tem algumas questões mais prioritárias que nós temos que ver ainda.
Ok? Então, vamos ver a trindade da personalidade. Qual é a trindade da personalidade? A personalidade ela é regida pelos instintos, pela razão e pelas emoções. Então, esses elementos vão compor a personalidade humana. Instintos, razão e emoções. Ok? Vamos ver a trindade da mente. Essa trindade da mente ela é muito falada no meio espírita, em função do André Luiz, onde vai apresentar a trindade da mente, que vamos ter lá o superconsciente, o consciente e o inconsciente. Estudar essa trindade ela é bastante interessante e traria muitas coisas assim observáveis assim que a gente poderia ver, entender, muito legal. Então, nós vemos lá o superconsciente como força, polaridade positiva, o consciente com a polaridade neutra e o inconsciente como a polaridade passiva. Seria aquela força de arrasto. O superconsciente é aquele que nos remete para frente, nos impulsiona. E o consciente é o que vive o aqui e agora, é o que é o mais difícil a gente estar nele. Geralmente, nós somos comandados pelo inconsciente. Bom, mas nós vamos não entrar muito nesses pontos, não, porque senão não vamos ter tempo de vermos tudo. Então, vamos ver lá a trindade dos instintos. Nós temos falado que a trindade ela vai reger tudo. Tudo vai existir com base numa trindade, porque tudo é regido, ele é composto por uma trindade. Então, qual são a trindade dos instintos? Nós vamos ter o instinto sexual, um instinto social e o instinto conservacional. O instinto sexual, apesar das ideias distorcidas que nós temos em relação a isso, por causa da sexualidade humana, gente, que de alguma forma essa questão sexual está atrelada a esses aspectos. Mas nós ligamos muito essa questão sexual apenas à questão do sexo em si, da procriação. Mas não é. A sexualidade ela vai muito além disto. A sexualidade é uma força, é uma energia que faz parte do cosmos humano, desse microcosmos humano, do nosso organismo. A sexualidade tem muito mais abrangência, envolve muito mais coisas em nós do que a nossa vã filosofia ocidental imagina. Porque nas bandas, pelos lados do Oriente, a sexualidade lá é vista com mais amplitude, com mais abrangência do que no mundo ocidental. No mundo ocidental, essa questão ficou muito voltada em função da religião que se diz cristã, que está muito afastada do Cristo, veio colocar aí o sexo como pecado e a coisa desgringolou aí, ficou meio perdida aí na história. Mas sexualidade é muito mais do que isso. A questão da sexualidade tem a ver também com os instintos nossos. E o instinto social é aquele instinto que vai nos levar a gente se relacionar uns com os outros. É o instinto da sociabilidade, da associação, da sociedade. Tem todos esses aspectos. É o instinto das relações, das interações. Não diz a filosofia que o homem é um ser social? Pois é. Então tem a ver com essa questão do instinto social. E o instinto conservacional? O instinto conservacional, dentro dos nossos parâmetros, tem a ver com a sobrevivência. O instinto do ser conservar, viver, sobreviver, que é o instinto mais básico do ser humano, é o instinto da sobrevivência. Isso, dentro desse conhecimento que nós postulamos, ele é designado e é chamado de conservacional. Exatamente conservar, o ser se preservar, se autoexistir. Então, essa é a trindade dos instintos. Vamos ver a trindade dos sentimentos. Qual que é a trindade dos sentimentos? Os sentimentos, as emoções e as paixões. O que são as paixões? É as emoções negativas. Geralmente, nós colocamos o homem comum, o homem, vamos dizer, do senso comum, coloca essas três coisas num saco só, num único saco.
no único bojo. Mas são coisas diferentes. Sentimentos é uma coisa, emoções são outras e paixões uma outra ainda. Então, as paixões é que vai gerar as emoções negativas. Ira é uma paixão. Cólera é uma paixão. Orgulho é uma paixão. O medo é uma paixão. A gula é uma paixão. Então, as paixões, nós podemos ver que tem uma relação com os 7 pecados capitais da igreja que se diz cristã. Tem estreitas relações com isso. Então, todas as emoções negativas, elas nascem das paixões. Os sentimentos, eles não possuem aspecto negativo. Os sentimentos seriam sempre positivos. Sempre positivos. E as emoções é aquele aspecto neutro. Ela não apresentaria nem uma positividade, nem uma negatividade, mas uma neutralidade. Então, as emoções é a coisa mais difícil de a gente entender. Porque nós, muitas vezes, correlacionamos emoção com paixão. Mas são coisas distintas também. Só que nós não vamos aprofundar, mais uma vez, não tem como a gente aprofundar muito nessas questões aqui, porque nós não temos tempo para isso. Já estamos indo aí para 1 hora, e tem muitas coisas ainda a gente ver aí, para a gente abordar nessas questões das leis fundamentais. Então, nós estamos vendo aqui a lei de Trindade em vários âmbitos, em vários aspectos, em vários pontos, em várias coisas aí. Vemos ela nos sentimentos, na mente, no ser humano, na existência, em diversas coisas, para vocês poderem ver e entender o alcance dessa questão da Trindade em nossas vidas, o quanto que isso impacta o nosso existir. Bom, acho que já demos elementos suficientes aí para a gente poder entender, ter uma ideia dessa questão da Trindade. Como é que isso influencia nas nossas vidas, como é que isso se relaciona com tudo que existe. Então, tudo é regido por uma Trindade. Agora nós vamos ver aquela lei que é a mais difícil de ser entendida. Então, a lei de unidade é bem fácil. É bem fácil de compreender e entender a lei de unidade. A lei de Trindade também é bastante fácil a gente ter uma ideia dela, ter uma compreensão dela, um entendimento dela. Como vocês acabaram de ver aí, fica fácil a gente formar alguns conceitos a respeito dela. Agora, a lei de oitava já é um pouco mais complexa. Para nós entendermos essas leis, a gente vai ter que fazer uma volta, fazemos um círculo aí, fazemos um passeio ou uma viagem para algumas coisas a mais para a gente poder entender essa lei de oitava. Bom, então tudo vai ser comandado pela lei de oitava. A lei de oitava é que vai comandar tudo, vai definir como que as coisas vão acontecer, como é que elas acontecem, como é que elas seguem. Então, ela vai determinar o fluxo de tudo, de qualquer coisa, o fluxo daquilo, o movimento daquilo é regido e é comandado pela lei de oitava. A lei de oitava ela é representada por este símbolo, o hexagrama, ele que representa essa lei de oitava. E aqui também, na lei de oitava, aqui existe também uma sequência, um fluxo de energia dentro deste elemento aqui também, dentro deste símbolo. O fluxo de energia aqui é o seguinte, aqui nós não o representamos, a gente esqueceu de representar esse fluxo de energia. Deixa eu ver se no próximo slide está representando. Não estamos representando esse fluxo de energia. Mas o fluxo de energia aqui, ele nasce no ponto 1, vai para o ponto 4, do ponto 4 ele retorna ao ponto 2, do ponto 2 ele volta ao ponto 8, do ponto 8 ele vai para o ponto 5, do ponto 5 ele retorna ao ponto 7, do ponto 7 ele retorna ao ponto 1, fechando o círculo. E aqui volta outra vez, reinicia o processo outra vez. 1, 4, 2, 8, 5, 7 e 1. Isso, gente, é matemático. Isso é matemático. Isso é físico. Tem uma matemática atrás disso.
que nós não vamos apresentar também aqui nesse estudo, nesse momento. Nós vamos deixar para fazer isso no nosso estudo futuro acerca do símbolo do Enneagrama. Quando a gente for estudar esse símbolo do Enneagrama em maior profundidade, lá nós vamos falar e apresentar qual é a matemática que está regendo, está por trás desse fluxo aí, desse movimento energético que existe dentro da lei de oitava. Aqui nós vamos ver um pequeno, vamos assim, dar uma pequena pincelada, uma pequena abordagem dessa questão, mas sem muita profundidade, só para vocês poderem compreender algumas coisas aí a respeito desta questão, desta lei de oitava. Então, vamos lá. Vamos tentar compreender a lei de 7 ou de oitava. Então, a gente vai falar lei de 7 ou lei de oitava é a mesma coisa. Bem, para nós podermos entender estes movimentos, ou o que significa essa lei de 7, essa lei de oitava, e como que isso se relaciona, se expressa, como que é a expressão dessa lei de 7 ou de oitava, nós vamos ter necessidade de compreender, em alguma medida, em alguma extensão, a escala musical. Por que a escala musical? Porque a escala musical é a representação mais perfeita, melhor, das leis das vibrações, as quais vão reger, vão dominar, vão controlar tudo. E a escala musical, gente, a maior expressão dela é na música. Então, nós vamos ter que entender um pouquinho essa questão. Porque a lei de oitava é a lei das vibrações. Tudo no universo se propaga em vibrações. Tudo que existe, existe em vibrações. Tudo. Nós vibramos. O computador vibra. A casa vibra. A terra vibra. O universo vibra. Tudo vibra, porque na base de tudo estão os átomos ali, ou energias além do átomo ainda. Muito além lá, aqueles bósons e sei lá, e várias outras coisas. E tudo é uma vibração. Tudo é uma vibração. A matéria é uma vibração. Na medida que essa vibração vai diminuindo, transforma em matéria. Se você pegar a matéria, qualquer coisa, até nós mesmos, o nosso corpo, se vocês acelerarem os átomos do nosso corpo, ele começa a vibrar numa frequência mais alta, aí ele vai atingindo estados maiores até chegar no estado da energia. Da energia pura. E da energia que, se for vibrando, isso vai cada vez mais até chegar a Deus. Então, Deus também é uma vibração. Deus está vibrando. A vibração maior que existe é Deus. Então, tudo vibra. Então, tudo é regido, tudo é composto de vibração. Então, nós podemos falar que, de alguma forma, em síntese, nós seríamos uma vibração. Bem, e essas vibrações, elas vão ser regidas, a composição delas, a gente pode entendê-las e vê-las nessa questão da lei de oitava. Isso que nós vamos estudar aqui agora. Então, para a gente entender essa lei, nós vamos dar uma olhada na escala musical, nessa escala da música, que ali nós vamos ver isso com maior facilidade, para a gente poder entender o alcance e o significado da Echad do Enneagrama, que é essa figura aqui, esse hexagrama, ou Echad, essa Echad aí. Bom, como nós falamos, tudo é vibração. E a lei de oitava, ela expressa, ela determina que todos os processos venham a ocorrer em 7 etapas, ou 7 fases, ou 7 faces, ou 7 estágios, etc. Então, a melhor expressão, a gente pode ver a manifestação, a existência da lei de oitava, ela é encontrada na música, ou pode ser verificada, pode ser constatada, pode ser comprovada através da música. Então, na música, nós vamos ter ali 7 notas musicais, que vão ser as notas da escala musical. Então, nós vamos ter o Dó. Quem já estudou música, quem teve alguma relação com a música, vai ser fácil entender e compreender isto.
Os que não estão uma certa dificuldade, mas não é nada assim também insuperável. Não é nada assim tão difícil assim, como vocês vão ver. Então, nós temos a primeira nota, Dó, a segunda, Ré, a terceira, Mi, a quarta nota musical é o Fá, a quinta nota é o Sol, a sexta nota é o Lá e a sétima nota é o Si. E vamos ter a próxima nota da próxima escala musical, que é a nota Dó, que vai fazer parte da próxima oitava. Então, todos os instrumentos musicais, de alguma forma, de alguma medida, vão expressar essa escala musical aí. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E Dó, que é da próxima escala. Tudo isso aí, todos os instrumentos, de alguma forma, vai perpassar, vou passar por essa questão aí, ou vai ter que emitir nas suas vibrações, nos seus sons, essa escala aí. Seja o violão, a guitarra, o cavaquinho, o piano, o sax, um teclado, um pandeiro, qualquer coisa, vai ter que passar por isso aí. Bom, e como as vibrações se propagam? Bom, para a gente podermos entender, compreender um pouco aí, nós vamos ter que entender dois conceitos fundamentais nessa questão. O semitom ou meio tom. O que é o semitom ou meio tom? Ele é o menor intervalo entre duas notas musicais. Então, entre duas notas musicais, qual que é o menor intervalo? Qual que é a menor distância entre uma nota e a outra? É o semitom. E um outro conceito é o tom. O que é o tom? O tom é a soma de dois semitons. Então, dois semitons unidos vão formar um tom. Ou seja, uma outra forma de dizer é isso, também o tom é a diferença de altura entre dois semitons. É a mesma coisa. Na escala musical, por exemplo, as notas da escala musical, cada uma delas representa um tom. Então, o Dó é um tom, o Ré é um tom, o Mi é um tom, o Fá um tom, o Sol, o Lá, Si, todos eles são tons, com algumas diferenças aí que nós vamos ver aqui e tentar entender. Ou seja, as vibrações, elas se propagam em escalas de semitom, ok? Então, ou seja, entre o Dó e o Ré, nós vamos encontrar um semitom, que é o Dó sustenido. Quando nós estamos caminhando na direção do aumento da escala musical, o semitom é designado de sustenido. Quando nós estamos descendo a escala musical, o semitom é designado de bemol. Mas aqui nós não vamos entrar nesses conceitos que não tem muita importância para nós. Então, quando a gente está caminhando para baixo ou para trás, é bemol. Quando nós estamos subindo na escala, nós estamos aumentando aquele tom, ele é designado de sustenido. E o sustenido ele é representado por esse símbolo aí de diferente. Esse símbolo aí, ó, que está aqui no Dó, aqui, o sustenido é isso. E o bemol é um Bzinho cortado. Mas, só para vocês saberem, só aspecto de informação. Então, entre o Dó e o Ré, nós vamos ter um semitom. Então, aqui é um tom, aqui para cá o Ré é um tom, por quê? Porque entre o Dó e o Ré tem um semitom. Então, na verdade, o Ré seria a reunião dessas duas coisas aqui. Formou um tom. Então, entre o Dó e o Ré tem um semitom. Entre o Ré e o Mi também tem um semitom. Mas aqui na escala musical ocorre aquilo que é designado de acidente. Acidente. O que é o acidente? É quando vai existir a ausência de um semitom. Então, entre o Mi e o Fá aqui, não tem um semitom. Então, existe a ausência de um semitom. Então, a gente fala que a gente não vai achar um Mi sustenido, nem um Mi bemol. Não existe isso. Porque não existe aqui, entre o Mi e o Fá, não tem isso. Então,
houve a ausência de um semitom aqui. Então, o Mi seria aqui, então, tem aqui um acidente. Entre o Fá e o Sol, nós vamos ter um semitom. Entre o Sol e o Lá, nós vamos ter um semitom. Qual que é o semitom entre o Sol e o Lá? O Sol sustenido. E o Lá e o Si, nós vamos ter também um semitom, que é o Lá sustenido. Já no Si para o Dó, nós vamos ter também um outro acidente. Então, ou seja, entre o Si e o Dó não tem um semitom. Tem a ausência de um semitom. Então, na escala musical, nós vamos ter dois acidentes. Qual que são os acidentes? Entre o Mi e o Fá, que não vai existir um semitom. Então, aqui não tem um semitom. Tanto é que não tem aqui um Mi sustenido. E entre o Si e o Dó, que também vai haver a ausência de um semitom, que não tem aqui um Si sustenido. Bom, então aqui nós temos aqui, explicando, entre o Dó e o Ré nós temos um tom. Entre o Ré e o Mi nós temos um tom. Por quê? Entre eles tem um sustenido. Então nós temos um tom. Já entre o Mi e o Fá, nós não temos um tom. Nós temos o quê? Um semitom. Porque entre o Mi e o Fá não existe um sustenido. Então, do Mi para o Fá, nós temos só um semitom. Do Fá para o Sol, nós temos um tom. Do Sol para o Lá, nós temos um tom. Do Lá para o Si, nós temos um tom. E, novamente, do Si para o Dó, nós vamos ter a ausência de um semitom. Ou seja, do Si para o Dó, nós só vamos ter um semitom. Então, nós não temos aqui um tom, nós temos um semitom. Entenderam? Então, na escala musical, nós temos dois acidentes. Entre o Mi e o Fá, porque vai existir só um semitom, e do Si para o Dó, que vai ter também apenas um semitom. Isso, no instrumento musical, é muito fácil ser percebido em instrumentos de teclado. Por exemplo, teclado, piano, todos os instrumentos que têm teclas, isso é representado aqui, ó. Nós vemos aqui. Aqui começa o Dó. Entre o Dó e o Ré, nós temos uma tecla preta. Essa tecla preta, ela representa o sustenido ou o bemol. Então, o bemol, o que eu falei para vocês? Se nós estivermos voltando aqui na escala bemol, se a gente estiver indo para lá, é um sustenido. Então, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos no teclado um conjunto de duas teclas pretas e três teclas pretas. Depois, novamente, um conjunto de duas teclas pretas e um conjunto de três teclas pretas. E entre esses conjuntos, a gente vai faltar uma tecla preta. Tá vendo? Duas, aqui, ou não tem tecla preta aqui, tem três, faltou uma tecla preta, duas, faltou outra tecla preta, três, e assim vai. Então, esse teclado aqui, ele é de 5 oitavas. Ou seja, a gente vai encontrar 5 escalas de Dó a Dó aqui. Então, aqui nós temos, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, no ponto onde tem duas teclas pretas, a tecla branca antes das duas teclas pretas é um Dó. Então, aqui nós temos 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, então nós vamos aqui, ó. Dó, Ré, Mi. Mi e o Fá não tem semitom. Ou seja, só tem um semitom. Não tem um sustenido. Onde vai dar, então, a ausência dessa tecla preta aqui. Aí nós temos o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Entre o Si e o Dó da próxima escala, nós também não vamos encontrar uma tecla preta, porque aqui só tem um semitom. Então, a tecla preta seria os semitons. Então, a gente vê esses acidentes, ou seja, essa ausência de teclas pretas no teclado ou no piano. Deram ideia para vocês aí? Deram para compreender isso aí? Dá para acompanhar? Eu acredito que sim, né? Você já ouviu isso outras vezes, acho que comigo. Qualquer coisa, gente, vocês revejam e ouvem o vídeo
algumas vezes que vai ficando mais claro. Na medida que nós vamos ouvindo e reouvindo, vai ficando mais claro essa questão aí. E vocês também podem ver aí no próprio YouTube mesmo aí, outras aulas de teclado, de música, que aborda a escala musical. Isso é mais distendido, isso é explicado com mais detalhes. Nós aqui não temos essa intenção, só para vocês terem uma ideia aí do que significa, do que isso representa, para a gente poder compreender a lei de oitava. E aqui nós vamos ver, então, qual é a importância disso? Aí nós vamos ver aqui agora. Então, qualquer coisa que nós venhamos a fazer é como se nós iniciássemos uma escala musical. Então, você pensa assim, eu vou no supermercado. Então, a ida no supermercado é uma escala musical que a gente inicia. Então, todos os processos, todos os acontecimentos regidos pela a lei de oitava. Não foi isso que nós falamos? Entenderam? Então, tudo é regido pela lei de oitava. Então, vamos supor, vocês imaginam assim, eu vou no supermercado, tenho que sair no supermercado, fazer isso, fazer aquilo e tal. Vocês iniciam, nesse momento, um dó. Aí vocês vão fazer a lista. Vão escrever a lista lá. Isso é o ré. Aí vocês vão se dispor a ir no supermercado. Tem que ter dinheiro. É uma coisa. Isso é o mi. Só que entre o mi e o fá existe a ausência de um semitom. Ok? Só existe um semitom. Então, não tem um tom aqui. O que ocorre? Aqui, para vocês poderem chegar no supermercado, vocês vão ter que criar uma força própria. Fazer algum movimento, alguma coisa, alguma energia, algum aspecto vai ter, algum choque vai ter que interagir aqui para vocês poderem prosseguir nessa escala normalmente. Senão, isso morre. Ou seja, há uma quebra. Aí, em vez de vocês irem no supermercado, vocês vão na padaria. Ou vocês desistem, ou vocês vão ver televisão, ou vocês vão no banheiro, ou vocês vão fazer comida, ou alguma coisa acontece e aí existe um desvio e você não chega ao supermercado. Isso ocorre por quê? Por causa da influência da lei de oitava, que na lei de oitava existe 2 momentos em que vai ter um acidente, ou seja, vai faltar energia. E nesse momento você vai ter que fazer um aporte de energia ali naquele ponto para que isto prossiga. Senão, isso muda de direção e vocês perdem o interesse, o foco. Por isso que é difícil a gente prestar atenção o tempo todo em alguma coisa. Por exemplo, nessa aula, vocês começam a assistir o vídeo, vocês começam animados. É o dó. Dó, vocês começam aquele ânimo, aquele, né, vamos estudar. Aí vocês vão para o ré, chega no mi. Aí chegou no mi, vai faltar energia, vai faltar um semitom. Aí para vocês prosseguirem no estudo, vocês têm que moverem de alguma forma uma energia a mais, um incentivo a mais. Vocês têm que arrumar em algum ponto, em algum lugar, em alguma questão, ou na mente, ou no sentimento, ou conhecimento, vocês têm que trazer energia de alguma coisa e preencher esse intervalo. Vocês têm que preencher, vocês têm que dar um semitom a mais. Senão, vocês abandonam, vocês desligam o vídeo, param o vídeo e vai voltar lá outra vez. Aí volta tudo no início outra vez. Dó, ré, mi. Chega aqui, existe ausência. Essa dificuldade, esse problema. É preciso trazer uma energia para ali. Inserir alguma energia ali. Ou preencher esse intervalo. Dar um choque ali para que esse intervalo seja preenchido e isso prossiga em linha reta. Isso, gente, acontece em tudo. Por isso que as pessoas começam o estudo de si mesmas e não conseguem prosseguir. Existe uma quebra, existe uma dificuldade, existe uma falha. Por causa desta questão, da regência desta lei, da implicação desta lei em todos os processos.
Aí, a partir daí, quando houve a quebra desse intervalo, aí por Fá, por Sol, vai tranquilo. Do Sol por Lá, vai tranquilo. Do Lá por Si, vai tranquilo. Aí nós vamos encontrar novamente a ausência de um semitom. Aí nós teríamos que preencher esse semitom. Como a gente não preenche, há novamente um desvio, uma quebra. E isso vai ocorrendo todas as vezes que chega aqui nos intervalos, entre Mi e Fá, existe uma mudança de rumo, de direção. Entre o Si e Dó, outra mudança. Entre o Mi, outra mudança. Entre o Si, outra mudança. O que vai acontecer? Nós vamos voltar para aqui outra vez, lá para o início. Por isso que a vida humana ela é feita de círculos. Gente, não sai do lugar. Você saberia, por exemplo, quando a pessoa está caminhando num deserto, ela tende a caminhar em círculo? Por causa desta lei. O pessoal fala, não, é porque nós temos um lado do corpo dominante, tem um pé dominante. Não. O pé dominante, na verdade, é por causa desta lei. Interessante. Quando é shopping muito grande, eu já vi muita gente contar que gira e cai no mesmo lugar. Vai circulando no mesmo lugar nas lojas. A ponto de vendedor falar assim, mas você teve que ir perguntando por isso um tempinho atrás. Por trás de todas essas questões está a lei de oitava, dominando e regendo. Porque, na verdade, ela comanda tudo, ela determina tudo. E a pessoa me contou que teve vergonha. Teve uma outra loja, ela me contou que teve outra loja, que o pessoal falou assim, não, mas já é a terceira vez que você entra aqui para perguntar sobre. Então, isso, como a gente não tem consciência, nós não somos conscientes e não temos o conhecimento, então agora você já sabe, quando alguém estiver andando em círculos, em uma questão, numa situação que não consegue resolver aquilo, vocês podem falar, tem um rapaz lá que falou que isso aí é por causa da lei de oitava. Exatamente isso. É por causa da lei de oitava, regenta essa lei de oitava. Por isso, nós vamos enfrentar dificuldades em muitas questões, em muitas situações, principalmente no estudo de si mesmo, no autoconhecimento, nessas coisas todas. Estou falando isso, mas eu não lembrar, porque eu perguntei para a pessoa, eu falei, você não leu o nome da loja, não? Ela falou, não, eu saí andando e voltava no mesmo lugar sem perceber. Quando a gente vive vamos dizer, num modo inconsciente, a gente vive dentro dessa faixa de inconsciencialidade, nós somos inconscientes, nós não temos consciência, aí nós não vemos essas coisas acontecerem. Porque para que essas coisas, a gente mude essas coisas aqui, não precisa uma certa consciência. Agora, na nossa vida do dia a dia, nossa vida comum, esses intervalos são preenchidos automaticamente, pelos automatismos. Então, por exemplo, eu vou lá no supermercado. O exemplo do supermercado é um bom exemplo disso. E eu falei assim, não, tem que ir no supermercado, porque eu tenho que fazer compras, é o ré. Aí eu vou fazer a lista, é o mi. Como existe uma necessidade maior, que se eu não for lá, o alimento está acabando, aí esse fato vai preencher esse intervalo. E eu vou conseguir chegar no supermercado. Então, se não houver uma atuação de fora, eu não conseguiria nunca chegar no supermercado. Então, existe alguma coisa que nos impulsiona. Mas na verdade, essa impulsão que nós recebemos, ela vem dos mecanismos automáticos da vida. O que, para alguém que quer ter consciência de si mesmo, complicou. Porque o homem e a mulher que quer ser senhor ou senhora de si mesmos não podem ser regidos pelo automatismo. Ele tem que ser governado, ele tem que se governar com base numa consciência, na compreensão e no entendimento. E sem isso, essas coisas aí ficam complicadas e complexas. Então, nós trouxemos para vocês aí uma ideia, alguns conceitos primários, assim, superficiais, dessas 3 leis que vai governar toda a existencialidade universal. Tudo no universo é governado em maior ou menor proporção por essas 3 leis. E todas as outras leis têm o seu nascedouro,
tem a sua base nessas 3 leis, porque essas 3 leis são fundamentais. E por isso que nós a trouxemos para esses princípios, porque nós a consideramos princípios fundamentais do conhecimento sagrado e do nosso conhecimento, do conhecimento de toda a existência, de tudo que existe, inclusive das nossas próprias vidas. Perpassa por essa questão aí, como acabei de apresentar para vocês. Bom, então, o eneagrama, que é esse símbolo aí, na verdade, ele é a reunião, ele é o conjunto dessas 3 leis. Então, o eneagrama, ele é a expressão unificada das 3 leis fundamentais. Quais são as 3 leis fundamentais? A lei de unidade. Então, a lei de unidade no eneagrama, nós vamos encontrar ela no círculo. No círculo. Então, o círculo do eneagrama representa a lei de unidade. Qual é a segunda lei fundamental? A lei de trindade, que é representada pelo triângulo. Então, no eneagrama, nós vamos encontrar aqui a presença do triângulo. E a terceira lei fundamental, que é a lei de oitava, ou a lei de 7. Nós vamos encontrar ela representada no eneagrama pela Exade. Pela Exade aqui. Por esse símbolo aqui. Então, essas 3 leis estão representadas no eneagrama de alguma forma ou outra. Então, o círculo representa a lei de unidade, o triângulo representa a lei de trindade e a Exade a lei de oitava ou a lei de 7. Essas 3 leis vão compor o símbolo do eneagrama. E a união desses 3 elementos, dessas 3 faces ou facetas dessas 3 leis, vai dar origem a 9 pontos no eneagrama. Por isso que chama eneagrama, ou seja, 9 pontos, 9 traçados, 9 elementos, 9 aspectos. É um desenho de 9 pontos. Gramas é desenho, traçado. Então, o eneagrama representa 9 pontos, 9 elementos, 9 faces. Aí, por isso, onde nós colocamos o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o eneagrama vai ser aquele mapa que vai representar tudo e todas as coisas. Tudo a gente pode ver e podemos abordar dentro do eneagrama. O eneagrama é um mapa da existência. É um mapa do ser. É um mapa do conhecimento. É um mapa de tudo que existe. Da própria criação. Então, o eneagrama poderia falar que ele é as 9 faces de Deus. Se Deus tivesse uma multiplicidade, seria nesses 9. Esses 9 elementos aí. Isso que lá atrás foi dar origem ao politeísmo. Na verdade, não existe o politeísmo. O politeísmo é a representação de uma unidade que vai se dividindo, se expressando, até chegar nesses 9 elementos, nessas 9 coisas. E aqui, como eu falei para vocês, existe aqui também as setas representando o fluxo. Sendo que no fluxo de movimento do círculo, nós não apresentamos. Mas o movimento no círculo ele é da direita para a esquerda, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio. Ele movimenta nessa direção aqui, as energias no círculo. Perpassa nesse sentido aqui, nesse aspecto. Ok? No triângulo, o fluxo de energia, ele nasce do 9, vai para o 6, do 6 para o 3, do 3 retorna ao 9. Na Exade, o fluxo de energia nasce no 1, que vai para o 4, que vai ao 2, do 2 ao 8, 8 ao 5, 5 ao 7, o 7 retorna ao 1. E assim volta outra vez. Então, aquilo que eu falei para vocês, o eneagrama deveria ser visto como um símbolo dinâmico, em movimento. E é um movimento constante. Ele não para, ele é dinâmico. É um movimento perpétuo, sem início e sem fim. Ok? Vamos agora a gente fechar esse estudo aí. A gente vê, para entendermos os intervalos no eneagrama, é necessário que a gente estude a lei de oitava ou a expressão da lei de oitava na criação divina.
Vocês vão nos perdoar aí, gente poder estender um pouco mais o tempo aí, para poder fechar essa aula, esse estudo. Vai ficar um pouco mais longo, mas infelizmente não houve outro jeito. Já vamos tentar correr aqui para diminuir o tempo aí o máximo que pudermos. Então vamos ver lá a oitava da criação. O fluxo de energia da criação, ele começa em Deus, que é o Uno, que é o mundo um. Então, em Deus, ele vai soar como dó. Aquele dó ativo, aquele dó positivo, aquele dó que fala, haja luz. E ele vai criar o mundo 3. No mundo 3, aqui nós falamos, ele é o protótipo de todos os mundos. Ele é o modelo, é aquilo que vai reger toda a existência, toda a criação. Esse mundo, ele é o si. Então, Deus cria o mundo 3. E o mundo 3, ele vai originar, ele vai dar origem, ele vai propagar no mundo 6, que no mundo 6 seria o nosso universo. E aí ele vai soar, ele vai, em termos de vibração, ele vai soar como Lá. O mundo 6 vai dar origem, vai se propagar, vai se distender no mundo 12, que é a nossa galáxia. E ele vai soar com o valor da nota Sol, com a vibração Sol. O 12 vai originar todos os planetas, que é o nosso sistema solar. Isso aí vai ser o Fá. E o mundo 24, o mundo do nosso sistema solar, a gente vai pegar um desses mundos, que é a Terra, que é o mundo 48. Ele vai ser o Mi, nessa escala vibracional. E depois nós vamos ter a Lua. A Lua vai ser o Ré na nossa escala, vai soar como a nota Ré. E depois do mundo da Lua, nós vamos ter o absoluto novamente. Nós vamos ter Deus. Nós vamos encontrar Deus novamente, que é o Dó. É o Dó passivo. Então, se o Dó de início, o haja luz, é o Dó ativo, o Dó também que vai embargar também é o Dó, vamos dizer, passivo. Então, nós estamos no seio de Deus, dentro de Deus, porque nós estamos entre os Dós. O Dó inicial e o Dó final. Nós estamos na mente de Deus, existimos na mente divina. Bem, dentro da escala musical, nós sabemos que entre o Dó e Si existe um intervalo, existe a ausência de um semitom, existe um acidente. E nesse caso, esse intervalo inicial, ele é preenchido pela vontade de Deus, pela vontade do Criador. É o Fiat Lux, é o Big Bang. Então, é aí o Big Bang. Haja luz. É o Big Bang. Então, Deus movimentou a sua vontade, o seu querer. Então, ele preenche esse intervalo, onde vai originar o mundo Si. E do Si para o Lá vai correr tranquilo, porque aqui está tudo completo. Aqui tem os tons, do Lá para o Sol tem o tom, do Sol para o Fá tem o tom, do Fá para o Mi vai haver novamente a ausência de um semitom. Então, alguma coisa tem que acontecer aí para que as energias, esse fluxo criativo que nascido em Deus, chegue à Terra. E onde isso ocorre? Porque entre o Fá e o Mi tem novamente a ausência de um semitom. E como é que isso é preenchido? Esse intervalo é preenchido pelos seres vivos, pela vida orgânica. Então, a vida orgânica que vai preencher esse intervalo. Aí, as energias que dimanam lá do alto, lá de Deus, chega à Terra e vai até a Lua, alcança a Lua e alcança o próximo Dó. Então, os intervalos. O primeiro intervalo é preenchido pela vontade do Criador e o segundo intervalo, o segundo acidente, é preenchido pela existência dos seres vivos, ou dos espíritos, ou dos princípios inteligentes. Agora, vamos ver essa questão dentro do Enneagrama. Como é que é a expressão dessas leis dentro do Enneagrama? A gente já viu a lei de unidade, a lei de trindade e a lei de Echad. Vamos ver lá. No ponto 9, nós vamos ter o Dó.
No ponto 1, nós vamos ter o Ré. No ponto 2, nós temos o Mi. E nós sabemos que entre o Mi e o Fá existe a ausência de um semitom. Então, aqui não tem uma nota aqui. Do Fá para o Sol, do Sol para o Lá, do Lá para o Si, e nós sabemos que aqui, entre o Si e o Dó, existe a ausência novamente de um semitom. Só que no Enneagrama ocorre o seguinte: no ponto 3, nós vamos encontrar o primeiro intervalo, que é a ausência de um semitom. Só que o outro semitom, que estaria entre o Si e o Dó, no Enneagrama, ele é deslocado para o ponto 6. Então, o intervalo que deveria, na escala musical, ele está entre o Si e o Dó, no Enneagrama, esse intervalo, esse ausência de semitom, é deslocado para o ponto 6, que vai ficar entre o Sol e o Lá. E qual que é a explicação disso? A explicação disto no Enneagrama é porque ele representa a face de Deus, essa face criadora de Deus. Como aqui Deus preencheu o intervalo pela sua vontade entre o Si e o Dó, nesse momento que ele fez isso, ele deslocou esse semitom para cá, para o ponto 6. Então, a energia que nasce daqui vem para o ponto 6. É por isso que nós vamos encontrar no Enneagrama a existência desse intervalo aqui no ponto 6. Gente, isso tem fundamental importância em muitas questões. Mas, para a gente poder entender isso, nós teríamos que entender em profundidade o símbolo do Enneagrama, fazer um estudo profundo desse símbolo aplicado a todas as coisas. Aplicado ao conhecimento, aplicado à personalidade, aplicado ao ser humano, aplicado à existência, aplicado à criação e a tudo mais. Só que nós não vamos fazer isso nesta aula. Esta aula é uma introdução a essas questões e, ao mesmo tempo, dar a vocês uma ideia dessas leis universais que regem toda a criação e como que nós podemos estudar essas leis reunidas em conjuntos dentro desse símbolo que é designado e é chamado de Enneagrama. Então, o Enneagrama é a expressão das 3 leis fundamentais, das 3 leis universais, que é a base de tudo. Daí a importância desse símbolo aí, principalmente para o homem que quer conhecer a si mesmo. E nós vamos fazer um estudo aprofundado da personalidade humana, nos fundamentando sobre esse símbolo. Como é que é a expressividade do ser humano? Porque cada pessoa é diferente de uma da outra. Porque uma pessoa é gorda, outra é magra, uma é alta, outra é baixa, outra é assim, outra é assado, porque uma é de um jeito, outra de jeito, porque uma age... Tudo isso o Enneagrama explica. E quando a gente estuda a personalidade em cima dessas questões. Então, a gente pode ver por que é difícil a pessoa mudar, por que é difícil a pessoa conhecer, por que é difícil a pessoa estudar, por que é difícil a pessoa se autoconhecer, por que a evolução é tão complexa. Tudo isso o Enneagrama explica. Tudo isso aí, essas leis que nós acabamos de ver aqui, explica, define, esclarece e expõe como vocês puderam ter uma noção, ter uma ideia. Então, esperamos que vocês venham gostar dessa aula, venham apreciar essa aula na sua profundidade, na sua dimensão. Começa a ter, pelo menos, alguns vislumbres de toda essa questão aí, de toda essa abrangência, de como isso impacta a nossa vida de forma ampla, desde a nossa vida comum, rasteira, corriqueira, do nosso ramerrão, do nosso dia a dia, da nossa rotina diária, até os processos de autocrescimento, de evolução e de aperfeiçoamento do ser. Esperamos ter dado uma ideia. Tem alguma questão que você tem que fazer?
Bem, gente, é isso. Espero que vocês apreciem e revejam aí várias vezes essa aula para vocês poderem ter uma noção, uma compreensão melhor dela. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários, a gente tenta esclarecer nos próprios comentários ou numa aula à frente. Ok? Bom, para encerrarmos o estudo e as reflexões desta noite, vamos orar. E deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Bem, então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, todo o amparo, toda a assistência, tudo que nós temos recebido. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós. Nesses instantes, ao finalizarmos as reflexões desta noite, gostaríamos de vos agradecer o amparo que tivemos, a sustentação, a presença dos nossos companheiros de estudos do mundo espiritual e também do mundo físico, a pessoa da nossa irmã Vicentina. Agradecendo, Senhor, todas as dádivas, todas as bênçãos que temos recebido. Agradecendo a assistência da espiritualidade amiga, dos nossos anjos da guarda, mentores e orientadores espirituais. Senhor, agradecidos por esses conhecimentos, por essas informações, ao tempo em que vos pedimos abençoar todos aqueles corações que na esteira da história nos proporcionaram que esses conhecimentos chegassem até nós. Abençoe a todos eles. E também, Senhor, lembrando aqui dos inscritos em nosso canal, te pedimos uma vez mais envolvê-los nas tuas bênçãos, abençoando igualmente a todos aqueles corações que vierem a nos ouvir ou nos assistir. Enfim, Senhor, distendei estas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.